Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Infelizmente, Moçambique está novamente para ser atingido por um ciclone. Novamente, são tempestades, são ventos de mais de 100 km por hora que batem naquelas casas feitas de palha, de coqueiro, e batem naquelas casas feitas de chapa de aço, vai arrancando tudo. Eu estou citando o ciclone porque nós tivemos a passagem de um ciclone enquanto nós estávamos em Moçambique. Existem momentos na vida, nas nossas vidas, que nós achamos que vamos morrer. É muito natural, nesse momento desta enfermidade da Covid-19, as pessoas serem acometidas da doença, sentir dores, começar a faltar ar, e vem o pensamento: eu vou morrer. Existem pessoas que, se eu passar dessa noite, se Deus me der a oportunidade de passar nesta noite, algumas vezes você nem tem que estar acometido desta doença, mas você passa mal fisicamente, de alguma maneira falta o ar, de alguma maneira você se sente mal, e você se considera que você vai morrer. Lá, passando pelo ciclone, eu e a irmã Cirlei achávamos que nós íamos morrer naquela tragédia daquele ciclone. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 17, o apóstolo Paulo está nessa circunstância. O apóstolo Paulo, o grande missionário, o grande homem de Deus, a grande inspiração para nós como missionário, como servo de Deus, um exemplo para nós como servo de Deus. Olhe para o que está acontecendo na vida deste homem, deste servo de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse: vos bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas, provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, devo ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar de todo o desígnio de Deus. Atendei por vós, por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois de minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando de coisas pervertidas,
para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todas as coisas que são santificadas. De ninguém cobiçai prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para que me eram necessário a mim e aos que estavam comigo. Tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer as necessidades, recordar as palavras do próprio Senhor: mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhou-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. Acompanharam até o navio. O Espírito Santo revela a Paulo que ele vai ser recolhido. E eles preparam a igreja, para que a igreja vai saber que ele vai se ausentar. Mas a mensagem de Paulo, a mensagem de despedida a Mileto, aos presbíteros, aos sacerdotes, a todos nós, a mensagem de despedida de Paulo. De vez em quando me passa isso na cabeça. Eu não fiz ainda. Escrever uma carta, deixar escrito alguma coisa para minha esposa, deixar escrito alguma coisa para os meus filhos, deixar escrito algumas coisas para as netas. Algumas vezes me passa isso. E lendo que Paulo está preparando a igreja para a partida dele, mas é importante nós olharmos para o texto. Eu gostaria que você olhasse para o texto, no versículo de número 21, Paulo que diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu gostaria de pensar com você as ministrações que você já ouviu referente, falando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz assim: se há alguma coisa de bom na minha vida, é por causa da presença de Jesus Cristo na minha vida. Eu olhando para a vida deste homem, ele atribui que há uma mudança na vida dele. Esta mudança acontece no caminho de Damasco. Paulo tem uma experiência com Jesus, e isso me faz orar para que as pessoas não conheçam Jesus só de ouvir falar. Ele conheceu Jesus de manifestar-se na vida dele. Então você que tem orado pela conversão de uma pessoa que você tanto ama, talvez o seu filho, talvez a sua esposa, talvez o seu marido, talvez o seu irmão, ore para que Deus dê uma experiência como deu para Paulo, uma experiência de manifestação de poder e de graça, uma manifestação que marcou a existência desse homem. Então quando eu olho para a vida de Paulo, eu penso na experiência de conversão dele. Eu penso no que ele largou tudo para seguir a Jesus. Um homem muito culto, de muito estudo. Ele estudou em uma das melhores escolas da época, que é a escola de Gamaliel. E ele disse assim: eu considero isso tudo esterco. Eu considero tudo isso por causa de Jesus, a sabedoria, a intimidade com Cristo Jesus. Lá no versículo de 21, testificando tanto judeus como gregos o arrependimento para com Deus. Paulo nos ensina que pecado pode acontecer, e pecado requer de mim, requer de nós arrependimento. Que arrependimento? Abandono do pecado. E Paulo vai dizer isso: arrependimento para com Deus e fé no nosso Senhor Jesus Cristo. A experiência que ele teve levou a esse reconhecimento de Cristo Jesus. Paulo me dá um exemplo de ser servo humilde para com Deus. Paulo me dá um exemplo de fidelidade absoluta para com a palavra de Deus. Ele fica insistindo: pregue a palavra de Deus. Ele fala com Tito, ele fala com Timóteo: pregue a palavra de Deus. Paulo é um homem que é firme
Paulo dá esse exemplo para nós. Paulo é apontado, trabalho de Paulo é apontar o caminho da salvação, que é apontar Jesus Cristo, que é falar de Jesus Cristo, que é apresentar Jesus Cristo. Paulo é extremamente obediente ao Espírito Santo. Ele me ensina que servir a Deus há necessidade de obediência ao Espírito Santo. Ele também me ensina que servir a Deus é estar na prontidão para sofrer por causa de Jesus Cristo. Algumas vezes nós não queremos sofrer porque somos cristãos, mas o sofrimento faz parte, a rejeição faz parte, o confronto, as ameaças, as lutas faz parte, porque há algo em nós que incomoda quem não tem. Você tem Jesus, a luz que brilha de Jesus na sua vida incomoda as trevas, e as trevas se levantam contra nós. Paulo e Silas, lá em Atos 16, eles expulsam o demônio de uma adivinhadora, e eles são presos por aqueles que ganhavam dinheiro. Antes de serem presos, eles foram açoitados, bateram em Paulo e Silas. Por volta da meia-noite, esses dois surrados estão orando, adorando. É isso que Paulo me ensina, quando da perseguição, quando do sofrimento, quando da adversidade. Paulo me ensina a orar, a adorar ao Deus neste momento de angústia, de tristeza. Amém. É isso que Paulo me ensina. Quando eles estão orando, adorando, o cárcere se abre num terremoto, porque a nossa oração, a nossa adoração mexe no reino do Deus, move o reino espiritual. Quando você ora, quando você adora, no reino espiritual alguma coisa acontece. O mover de Deus acontece. Quando nós oramos, nós adoramos. O cárcere se abre. O carcereiro vai tirar a sua vida. Paulo grita de dentro do cárcere: não tire a sua vida. Nós não fugimos. Eu fico explicando isso porque as pessoas não entendem que naquela época o carcereiro que deixava escapar o prisioneiro era morto. Eles matavam o carcereiro porque ele foi subornado. Esse é o entendimento da justiça romana. E o carcereiro foi tirar a sua vida. Paulo disse: não, nós não fugimos. E o carcereiro faz a pergunta mais importante. E Paulo tem esse entendimento: se o sofrimento dele e de Silas aconteceu para levar a família do carcereiro a Jesus, valeu o sofrimento, valeu a prisão. E aí o carcereiro pergunta: o que eu faço para ser salvo? Ele fala: crê no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa. Aleluia. O carcereiro recebe Paulo naquela madrugada, leva para casa, passa remédio nas suas feridas, e toda a família do carcereiro é batizada. Aleluia. Paulo me ensina que nós vamos sofrer perseguições, adversidades por causa de Jesus. Nós vamos ser zombados por causa de Jesus. Porque algumas vezes acontecem algumas coisas. A primeira coisa que as pessoas falam para nós: mas você não é cristão? Você não tem Deus? Por que isso aconteceu? Cadê o seu Deus que não responde a sua oração? O meu Deus está sentado sobre o alto sublime trono, está julgando toda essa humanidade. E se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, continua sendo Deus. Se Ele resolver, Ele é Deus. Se Ele não resolver, Ele continua sendo Deus. É Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha 7 vezes aquecida. Fique sabendo, ó Rei Nabucodonosor, que o nosso Deus pode nos livrar, mas se não quiser nos livrar, Deus, nós não vamos adorar a sua imagem. E quando eles foram lançados na fornalha, eles olham para o lado de fora da fornalha: mas não lançamos 3? Por que tem 4 lá? Porque o nosso Deus nos assiste em meio às fornalhas. Aleluia. Se nós perseverarmos na nossa fé. Amém. Paulo pregava o reino de Deus, anunciava todo o conselho de Deus. Paulo, ele ministrava o rebanho através das cartas. As cartas paulinas nos ensinam muitas coisas. Paulo recebe o Espírito Santo justamente para nos orientar. Ele é arrebatado ao terceiro céu. Paulo sabe que não é o fim. Ele está indo para a morte, mas não é o fim. E é muito importante que nós tenhamos isso em mente. Eu posso morrer hoje, mas não é o fim.
Não é o fim, é o início de uma caminhada com Deus, é o início de andar com Deus face a face, é o início de estar na Jerusalém, é o momento do noivo encontrar a noiva. Nós cantamos isso, né? Jesus vem receber a noiva e nós somos a noiva, e quando nós partirmos daqui vamos encontrar com Ele, vamos estar na mansão celestial preparada para nós. Paulo instrui a igreja sobre isso. Ainda no versículo 21, Paulo fala do arrependimento, um sentimento profundo do pecado cometido, porque pecado nos separa de Deus, mas quando eu confesso, peço perdão, me arrependo, Deus recebe esse pedido de perdão e nos reconcilia com Ele, leva ao reconhecimento de um estado espiritual, o arrependimento leva a quebrantamento do nosso coração. Arrependimento lava-nos do nosso pecado, limpa-nos do nosso pecado. Paulo vai dizer que o Senhor, que no Senhor nos confia os bens e a tarefa. Paulo diz isso, que eu e você temos um ministério, eu e você temos um chamado, eu e você temos algo que Deus está esperando de nós. Quando Paulo fala assim, contanto que eu complete a minha carreira e ministério que recebi do Senhor Jesus. Nós temos uma carreira a percorrer, nós temos um ministério é serviço, que Deus está contando comigo e com você, para realizarmos, para a honra e glória dele, irmãos. Tudo que nós fazemos precisa visualizar, precisa pensar, é para glorificar aquele que deu a vida por mim, é para demonstração de amor por aquele que deu a vida por mim. Nós vamos completar a nossa carreira. Nós não sabemos em que idade iremos completar a nossa carreira, mas vamos completar a nossa carreira. Paulo, nos últimos momentos de vida, ele fala assim: combati um bom combate, porque nós somos guerreiros, estamos aqui para combater um bom combate. Eu e você, depois que aceitamos a Jesus, entramos no combate do bem contra o mal, das trevas contra a luz, e nós somos combatentes. Paulo fala assim: combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É isso que é para acontecer comigo, é isso que é para acontecer com cada um de nós. Mas precisamos saber o nosso ministério. Esse ministério é uma grande responsabilidade que Deus te dá, que Deus me dá. É um chamado de Deus. O Senhor irá requisitar das nossas mãos aquilo que Ele nos confiou, o ministério que Ele chamou você, ou na diaconia, ou na intercessão, ou na adoração, ou na administração, ou em ministérios que Deus está levantando. Existem igrejas com mais de 70 ministérios. Tem igrejas em cidades grandes que só trabalham com taxistas, só trabalham com motoboys. Tem igrejas em cidades grandes que só trabalham com pessoas que coletam o reciclado. Existem igrejas que criou um ministério só para trabalhar com crianças que estão na rua ou com moradores de rua, porque a igreja foi chamada para servir a comunidade, nenhum ministério. É hora de nós perguntarmos para o nosso bom Deus: Deus, qual o ministério que o Senhor me chamou a realizar? Com quem? É com criança? É com adolescente? É com jovem? É com menor idade? Qual o ministério onde o Senhor me quer? Fazendo o que, Senhor? É isso que Paulo, ele me inspira, que eu devo servir ao nosso Deus, porque jamais deixei de anunciar todos os desígnios de Deus. Os desígnios de Deus, os mandamentos de Deus, as orientações de Deus. Servo fiel, servo em todo tempo. Paulo dá esse exemplo para nós. Paulo não deixou de falar do sangue precioso de Jesus. Ele diz assim no versículo 28: atentai, pois, vós por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear, pelo qual a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Paulo fala do sangue de Jesus. Por meio dele a igreja foi comprada, eu e você fomos comprados pelo sangue maravilhoso de Cristo Jesus. Que
tem poder de nos purificar. Aleluia. O sangue de Jesus, irmãos, nos purifica de todo pecado. Amém. O sangue de Jesus, ele nos traz paz ao coração. Quando vem a acusação, é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos reconcilia com Deus. 1 João, capítulo 1, verso 7. Se não tivermos comunhão uns com os outros, se andarmos no caminho que é Jesus e não tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E eu tenho insistido, o sangue de Jesus tem poder. Mas para ter efeito na minha vida, eu tenho que buscar andar com Jesus Cristo nos seus ensinamentos, andar com Jesus Cristo nas suas orientações, andar com Jesus Cristo em obediência. Mas eu também tenho que buscar comunhão e unidade com meus irmãos. E para que eu ande em comunhão com os meus irmãos, eu preciso liberar perdão, eu preciso pedir perdão. Paulo me ensina isso como servo de Deus, e Paulo vai insistir isso com os seus discípulos. Perdoe, seja rápido em perdoar, libere perdão, peça perdão, porque na unidade Deus derrama bênção, na unidade Deus derrama uma unção de poder e graça. Amém. Algumas vezes nós queremos esta unção de poder e de graça, e um dos impedimentos para não recebermos a unção é a desunião. Por algum motivo, por alguma razão, eu não tenho unidade com meus irmãos, eu não tenho unidade com o corpo, e aí eu não recebo. E Paulo me ensina que o sangue de Jesus nos reconcilia, abre o caminho para Deus. É o sangue de Cristo, e o sangue de Cristo que tem poder. Precisa ter efeito, e para ter efeito eu preciso andar com Jesus, e para ter efeito eu preciso ter comunhão com os meus irmãos. O sangue de Cristo, maravilhoso. O sangue de Cristo é precioso, será motivo de louvor nos céus. É porque nos céus vai morar os lavados remidos pelo sangue do Cordeiro. No céu não tem placa de denominação de igreja. No céu tem os lavados remidos pelo sangue do Cordeiro. No versículo de número 28, olhe para a sua Bíblia, no versículo de número 28, Paulo vai falar que somos salvos pela graça, através do sangue de Cristo. É a graça que nos salva, irmãos. É o amor de Deus, a misericórdia de Deus, justificados pela fé. Paulo vai falar que estamos redimidos pelo sangue de Cristo. Ele tem plena certeza, através da palavra de Deus, que é com Cristo Jesus que nós andamos, e com Ele que estaremos quando daqui partirmos. Paulo vai falar que somos guardados pelo poder de Deus, estando cheios do Espírito Santo. Paulo vai falar sobre isso, sejam cheios. Não os embriagueis com álcool, que há dissolução. Não vos embriagueis com álcool, mas enchei-vos do Espírito Santo. É isso que Paulo vai dizer para nós buscarmos ser cheios do Espírito Santo. Paulo vai dizer para nós da redenção. Foi planejada antes da fundação do mundo a redenção em Cristo Jesus. Quando Deus criou o homem e a mulher, já sabia que haveria desobediência, e Deus estabeleceu o plano da vinda de Jesus para nos salvar. Deus já estabeleceu a vinda do Espírito Santo para nos santificar. Plano de Deus, plano do Pai, para resgatar os seus filhos. Paulo fala que tudo foi consumado na cruz. Na cruz, Jesus escreveu o nosso nome no livro da vida. Na cruz, fomos escritos na cruz da vida dele. E o Paulo Cunha, depois da decisão de querer Jesus na minha vida. O novo nascimento caracteriza por essa decisão. Eu quero andar com Jesus, eu quero amar Jesus, eu quero confiar em Jesus, eu quero obedecer Jesus, eu quero servir Jesus. Na madrugada começou a passar um filme na minha cabeça. Como que eu comecei a servir a Jesus? Cheguei na igreja e comecei a servir a Jesus como diácono lá na porta. Daqui a pouco eu me envolvi com os casais da igreja, daqui a pouco eu me envolvi com os jovens da igreja, eu e a minha esposa se envolvemos com casais, se envolvemos com jovens, começamos a servir na administração da igreja, começamos a servir pregando no rádio, porque tínhamos programa no rádio, começamos a servir
sendo professor de escola dominical, começamos a servir. Deus começou a mostrar as áreas que eu comecei a servir. Comecei na reunião de oração para orar com as pessoas. Comecei a servir. Irmãos, Deus nos chamou a servir. E eu sirvo a Ele. É para Ele, por Ele. Em gratidão, em amor. É isso que Paulo me inspira. A servir a esse Deus que me dá tudo, fôlego de vida. É gratidão. Deus nos chama como igreja a servi-lo em amor, em gratidão. E olha, querida, acho que eu estou servindo pouco, oh, meu Deus, eu quero servir mais a esse Deus que eu amo. Porque quando você ama, você quer servir. Aprendi recentemente que lavar louça é demonstração de amor para com a minha esposa. É, querido, é um pequeno serviço que você faz lá na sua casa que demonstra amor pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu filho. É maravilhoso você perceber que a manifestação do amor é um gesto, é uma atitude de servir. E Paulo fala do novo nascimento através da palavra. A palavra produz fé. A fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Você que está debilitando na sua fé, ouça a palavra, medite na palavra, leia a palavra, pratique a palavra. A sua fé se fortalecerá. A sua fé crescerá. Você vai ficar muito forte na sua fé. A palavra de Deus nos ilumina, a palavra de Deus nos conduz, nos orienta, a palavra de Deus nos vivifica, a palavra de Deus nos dá sabedoria. A palavra de Deus nos santifica. Porque na palavra que fala, Deus fala assim: isso aqui é errado, meu filho, não faça isso, minha filha, não é isso que eu quero de você para você. A palavra de Deus nos purifica o coração. A palavra de Deus guarda o teu coração, não guarda ressentimento, não guarde mágoa, não guarde rancor no teu coração. A palavra de Deus nos instrui sobre isso. A palavra edifica, faz a gente crescer, amadurecer. A palavra nos confronta. Está errado. A palavra faz isso. A palavra nos encoraja, a palavra nos consola, a palavra nos dá vitória. A palavra opera crescimento. Por isso, quanto mais eu estudar, mais meditar, mais conhecer a palavra, mais eu vou crescer e amadurecer. Não perca a oportunidade, irmão, de estudar, de meditar, de crescer na palavra de Deus. A palavra nos dá convicção. Nós lemos e temos convicção. Tudo eu posso naquele que me fortalece. A palavra me dá convicção. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Levanto os meus olhos da monte e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do meu Senhor que fez o céu e a terra. A palavra nos dá convicção. A palavra nos dá advertência. Quando a palavra diz assim: não herdará o reino dos céus pessoas que praticam tais coisas, mas herdará o reino dos céus aqueles que deixarem de ser cheios do Espírito Santo, serem cheios do Espírito Santo e tendo os sentimentos que o Espírito Santo produz, herdará o reino dos céus. A palavra nos garante, em Cristo Jesus, vida eterna. Voltando para a vida de Paulo, o que Paulo inspira você como um homem de Deus? O que Paulo nos ensina como servos e servas do Senhor? Um homem que viveu proclamando Jesus Cristo, apresentando Jesus Cristo, sendo perseguido, maltratado, foi várias vezes agredido, esbofeteado por falar de Jesus Cristo. Mas ele me inspira que essas adversidades faz parte de andar com Jesus. E recordo que quando eu e a irmã Cirei tomamos a decisão de batizar, a primeira levante que nós tivemos foi das nossas famílias que não queríamos que nós assumíssemos um compromisso com Jesus Cristo. As nossas famílias não queriam isso, começaram a criticar, começaram a brigar conosco, começaram a nos rejeitar nas festas, naquilo que eles deixavam de convidar-nos. E nós entendíamos, irmãos, porque nós tomamos um posicionamento com Jesus Cristo.
Os jovens de hoje em dia, que estão num posicionamento com Jesus Cristo, têm que enfrentar um grupo. Muitas vezes o grupo não vai querer esta jovem que assumiu um compromisso com Jesus. E eu quero convidar você a permanecer-se firme no seu compromisso com Jesus Cristo. Que você permaneça firme na caminhada com Jesus, sabendo que o céu lhe espera. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa fidelidade para com Deus. Está passando por ações, está passando por provações, como Paulo passou? Adore o Senhor, ore ao Senhor, busque ao Senhor, deseje a presença dEle na sua vida, seja cheio do Espírito Santo, para ter sabedoria. Paulo entra num lugar que tem muitos altares de muitos deuses, e tem um altar de um Deus desconhecido, e Paulo começa a pregar Jesus naquele lugar, dizendo: eu conheço esse Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido, ele vai começar a apresentar Jesus neste lugar. Paulo me inspira a buscar o Espírito Santo para me dar sabedoria, viver uma vida de independência, de adoração e oração, para receber de Deus fortalecimento. Paulo me inspira a exercer o ministério que Deus nos chamou a exercer. Paulo me inspira a pagar o preço por andar e ser servo de Jesus Cristo. Paulo me inspira a servir com amor ao nosso Deus Todo-Poderoso. Quero convidar você a se colocar de pé. Que nesta noite eu e você possamos assumir um compromisso com Deus de arrependimento. Cristão não é uma pessoa que não pratica o pecado. Cristão é a pessoa que reconhece o seu pecado. Não ande separado de Deus, não ande na vida de pecado. Se arrependa. Eu quero convidar você, neste momento, sondar o seu coração. Se tem algo que você precisa confessar a Deus, pedir perdão, se arrepender, voltar ao caminho, voltar ao primeiro amor, voltar-se a Jesus. Paulo vai falar dos sofrimentos. Se você tem sofrido por causa de seguir a Cristo, apresenta as suas dores, apresenta as suas feridas. Peça para o Senhor Jesus nesta noite passar o bálsamo dele sobre as suas feridas, sobre o seu coração. Se você tem corrido a sua carreira e cansado nesta carreira, fala para o Senhor que você está cansado, cansada, precisando que Ele te fortaleça, que Ele pegue o teu fardo que está pesado, a sua dificuldade. Se nesta noite Deus está chamando você para um exercício de um ministério, se nesta noite o Espírito Santo revelou a você um chamado, que Deus tem um chamado para você, um ministério especial para você, que você possa, em amor a Ele, em consideração a Ele, em gratidão a Ele, exercer o seu ministério. Ele te capacita. Lembra disso. Se Ele te chama para o ministério, Ele te capacita. Paulo anuncia toda a vontade de Deus. Se você tem buscado ouvir a vontade de Deus para a sua vida, que nesta noite você também ore: Deus, eu quero saber qual é a sua vontade para a minha vida. Eu quero convidar você a dar na obediência do Espírito Santo. Convido você a andar na obediência do Espírito Santo. Convido você nesta noite a receber o sangue poderoso de Cristo Jesus sobre a sua vida. Convido você a receber este sangue maravilhoso. Convido você a pedir para o Espírito Santo dar entendimento da palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus, palavra que purifica, santifica e transforma. Se nesta noite você precisa ser convencido pelo Espírito Santo de orar com as pessoas. Quando Paulo termina a sua mensagem, ele ora, ele ajoelhou e orou com todos eles. Com
quem o Espírito Santo está pedindo para você ir nessa pessoa, na casa dessa pessoa, ou atrás dessa pessoa e orar com ela. Mas não só orar. Então houve grande pranto entre todos. Porque a oração quebranta. A oração traz o sentimento de amor, de consagração. E diz o texto assim: então houve grande pranto entre todos, abraçando afetuosamente. Quem que o Espírito Santo deseja que você ore, abrace afetuosamente e beije. Paulo o beijava, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. Você já imaginou, irmão e irmã, você abraçar e beijar, orar por uma pessoa, abraçar e beijar, tendo na sua mente assim: talvez eu não veja mais esta pessoa. Você nem precisa ter este pensamento, mas Deus está pedindo para mim e para você que nós não percamos tempo de orar uns pelos outros, de abraçar uns aos outros, beijar uns aos outros, afetuosamente, antes que termine a carreira desta pessoa que está ao seu lado. Quero convidar você a aceitar este convite vindo do Espírito Santo, de procurar vidas que precisam receber uma oração, um abraço, um aperto de mão, um beijo, um abraço afetuoso. Nesta noite, o Espírito Santo nos revela pessoas que estão necessitadas deste toque de oração, pessoas que estão precisando saber que elas são perdoadas pelo sangue precioso de Jesus, pessoas que precisam saber que elas são escolhidas, que elas são amadas por Deus, que elas têm mistérios dados por Deus, pessoas que precisam saber que Jesus foi à morte de cruz pela vida delas e que elas têm a salvação. Talvez esta pessoa de oração, de abraço afetuoso e do beijo seja talvez o seu familiar, que não tem Jesus, mas ele precisa saber que ele é amado, que ela é amada. Seu filho precisa saber disso. Precisamos orar pela nossa família, precisamos abraçar a nossa família, beijar a nossa família, porque isso está no coração de Deus. Feche os teus olhos, abaixa a sua fronte. Senhor nosso Deus e Pai, em nome santo e poderoso de Jesus, eu quero pedir para que o Senhor passe do seu bálsamo de Gileade nas feridas ocasionadas na ferida que está na alma, na vida dos teus servos, ocasionados pelo serviço da tua obra. Alguns têm feridas, machucadas. Pai, passa do seu bálsamo curando, Pai. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o sangue precioso do teu Filho seja derramado sobre cada um aqui nesta noite, que o teu Espírito Santo visite cada um aqui nesta noite, que a sua palavra, Senhor, encontre guarida no coração dos teus filhos, que não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, mas praticantes da tua palavra. Quando os teus filhos e filhas abrirem a Bíblia para ler, que o teu Espírito Santo traga revelação, traga discernimento, traga entendimento, que o teu Santo Espírito venha fluir, ó Pai, no coração de cada um dos teus filhos. Nesta noite, que o teu Santo Espírito ministre o ministério, o chamado que cada um tem, Senhor, que venha te servir com amor, com disposição, com alegria, Pai. Pai, eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus, que a tua palavra, manifestada nesta noite, Senhor, produza fruto no coração dos teus filhos. Apresento cada lar, cada família aqui que necessita de um milagre, que o Senhor visite cada família que está aqui nesta noite. Fortalece os teus guerreiros e guerreiras, manifesta o teu amor, a tua graça, a tua unção. Deus, eu te peço isso, em nome poderoso de Jesus. Nós estamos impossibilitados, Senhor, pela situação de abraçar os nossos irmãos,
Pedimos para que o Senhor abrace eles agora, que teu Santo Espírito abrace eles agora, que eles se sintam abraçados pelo Pai, que eles se sintam abraçados pelo Filho, que eles se sintam abraçados pelo Espírito Santo, que eles se sintam amados e amadas pelo Senhor, que eles se sintam perdoados, que eles se sintam, Senhor, reconciliados com o Senhor. Manifesta, Senhor, o teu poder, a tua graça, em o nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém? Estenda as suas mãos. Vamos ungir as tuas mãos para você, quando for orar pela sua família, por uma pessoa da sua família, orar, abraçar e beijar um familiar seu, você possa levar esta unção para ungir e abençoar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, unge estas mãos com uma unção de poder, para que vidas que forem tocadas por estas mãos, o milagre da cura, da restauração, o milagre da ajuda, do socorro, do auxílio, flua através destas mãos. Que através do toque das mãos dos teus filhos, pessoas sejam cheias do teu Espírito Santo. Receba sobre as tuas mãos esta unção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça e a paz do nosso maravilhoso Deus, o amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje, para todos sempre. Amém. Amém. Convido